Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo vai ser um vídeo bem especial falando sobre a Shonen Jump. Infelizmente essa semana não teve review da Shonen Jump, isso porque a revista fez uma pausa essa semana. Mas apesar de já ter saído o ataque antecipado, eu vou fazer a review só semana que vem, porque só semana que vem que vai sair os capítulos semanais. Vou logo avisando com antecedência pra não deixar vocês esperando à toa. E bem, como vocês já devem ter visto no título e na capa, hoje estaremos fazendo uma retrospectiva da Shonen Jump desse ano, 2020. O que aconteceu, os principais acontecimentos que teve esse ano na Shonen Jump, que foi bem recheado esse ano. Muitos mangás fizeram sucesso e alguns que acabaram fracassando e também aqueles que acabaram se encerrando. Vamos dar uma olhadinha neles e outras coisas também. Antes de mais nada, eu já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que isso é muito importante para o canal que a gente está crescendo. Percebo que muitas pessoas assistem os vídeos do canal, mas não são inscritas. Então peço que você deixe seu apoio, é muito importante para que o canal esteja crescendo e a gente venha estar trazendo mais conteúdo sobre mangás, sobre animes também. Eu tenho certeza que vocês gostam bastante. E bem, sem mais demora, vamos para esse vídeo. E bem, como eu já falei, esse vídeo eu estarei falando sobre os principais acontecimentos que aconteceram na Shonen Jump, os mangás novos que entraram e assim por diante. Começar do início, do ano, e eu estarei analisando desde a primeira edição de 2020. Que na verdade nem foi lançado em 2020, foi lançado em dezembro de 2019. Como sempre, a primeira edição é lançada um pouquinho antecipado, antes do ano entrar mesmo. Até esse ano foi assim, já estamos nas edições equivalentes ao ano de 2021, enquanto ainda estamos em 2020, mas isso é normal, não é nada estranho. Então vamos lá. O ano começou, como sempre, com uma estreia, uma nova leva de mangás. Começou com o mangá Zip Man, que foi lançado na primeira edição. Na segunda edição já foi lançado a Gravity Boys, e assim em diante foi lançado Undead Unluck, Mashler e Mahou no Moribito. 5 mangás em uma mesma leva, foi uma leva bem recheada e que realmente deu bastante frutos. E eles entraram no lugar de mangás que encerraram no ano passado, do ano anterior, 2019, que foi o Tokushinobi Squad, Futari no Taise, Bat Children e Kimi wa Let's Losers, que foram os mangás que não se deram tão bem e acabaram sendo encerrados. Na minha opinião, alguns desses mangás conseguiram se sair pior do que da leva que foi encerrada, mas em outra parte se deu bastante bem na revista. A gente vai continuar comentando no decorrer do vídeo. O ano 2020 ele iniciou com mangás que não estavam indo tão bem. Na verdade, alguns deles não estavam indo tão bem, como no caso do Samurai X, o mangá, um autor conhecido, Kishimoto, autor de Naruto, iniciou 2019 com Samurai X, porém a obra não foi pra frente. Desde o início muitas pessoas não gostaram tanto da obra. Eu fui uma das pessoas que até cheguei a ler bastante e tentar dar uma chance pro mangá, mas no decorrer dos capítulos o mangá não foi sendo tão cativante assim, e com isso as vendas caindo, a toque dele cada vez mais baixa, com o encerramento de alguns outros mangás da leva anterior, ele acabou que então sempre estava nas últimas posições. Isso acabou decorrendo um cancelamento dele. Inclusive, a Gravity Boys e Zip Man eram os mangás que mais ficavam nas últimas posições antes dele ser cancelado. Isso fez com que ele fosse um dos mangás que mais ficou nas últimas posições de 2020. Ficou em total de 10 vezes na última posição da top em 2020. Também na mesma leva dele foi Zip Man cancelado, um mangá que havia estreado há alguns meses atrás. Teve um cancelamento precoce com um total de 17 capítulos. Ele se encerrou na edição 19 da Jump, um fim muito rápido. O mangá nem sequer vendeu muito, ele nem sequer alcançou 2.000 cópias, o volume 1, e o volume 2 vendeu menos ainda, mostrando o quanto que esse mangá teve um péssimo desempenho. Eu não me lembro ter visto já um mangá com desempenho tão ruim na Shonen Jump assim. Ele primeiro conseguiu um feito ruim desses, um feito que não é bom se lembrar. Também, na edição 24 da Shonen Jump, tivemos o encerramento de Kimetsu no Yaiba, encerrando assim um dos mangás que já na época que ele se encerrou já estava fazendo uma história muito grande,
e ainda nem tinha acabado. O encerramento dele não significou nada em baixas de vendas, em cair um pouco o número de vendas. Na verdade, cresceu ainda mais. E até hoje o mangá está quebrando recordes e se tornando um memorável na história dos mangás e animes. Kimetsu Yaiba continuou e continua até agora quebrando recordes. E bem, na leva, agora que tivemos os encerramentos, tivemos agora também mangás que se iniciaram, que foi o Moriking na edição 20, Bone Collection que iniciou na edição 21 e 22. O motivo de Bone Collection ter iniciado nessa edição dupla foi que acabou que tendo um caso do Covid nos editores da Jump, então eles acabaram dando uma pausa. Na edição seguinte tiveram a edição dupla, que foi a estreia de Bone Collection. E depois teve o encerramento de Kimetsu. Na mesma edição teve a estreia de Time Paradox Ghost Rider, que estreou na edição, que pelo que deu para entender ele foi um dos mangás mais hypados dessa leva, apesar da minha opinião não ter sido tão bem visto. Eu não gostei tanto da obra assim, ele tinha muitos textos desnecessários e a obra não me cativou tanto, o protagonista não me cativou tanto, e isso acabou me afastando um pouco da obra. Teve um capítulo 7, se não me engano, teve um grande plot twist e chamou bastante a minha atenção, porém nos capítulos seguintes voltou, na minha opinião, para a mesmice do que era antes. Moriking foi, para mim, o mangá que mais teve um crescimento, pelo menos no início. Bone Collection, desde o início, foi só decaindo, seu cancelamento depois, logo em seguida. Mas desses três, Moriking foi o único que conseguiu se estabilizar um pouco na revista, pelo menos nesse início. Tivemos, depois dessa nova leva, mais encerramentos com ele. Yuna teve o seu final, que apesar de ele ter, desse ano, ter posições bem baixas, os editores deixaram que o mangá se encerrasse naturalmente. Tivemos também o fim de Neverland, que se encerrou na edição 28. E na mesma edição começou a nova leva, que foi a Ayakashi Triangle. O interessante foi que a Yuna, um mangá com ecchi, ação e ecchi, eu tenho certeza que algumas pessoas liam por causa do ecchi, outras pessoas liam por causa da história, não sei, quem sabe. O encerramento de Yuna, um mangá ecchi, na edição seguinte teve a estreia de um novo mangá do mesmo gênero. A revista dele teve tempo de respirar, já foi lançando um outro mangá do mesmo gênero. Tenho certeza que alguns fãs praticamente só migraram de um mangá para o outro. Por isso que eu acho que a Ayakashi Triangle vende bem, vendeu bem nos primeiros volumes e continua vendendo bem. O motivo talvez tenha sido isso. E não estou dizendo aqui que a Ayakashi Triangle não tem uma história tão boa, na verdade ele tem uma história até legal, diferente na minha opinião de True Love Ru, que apesar de ter até ter uma historinha no meio, em algum momento da história o autor se perdeu, colocando mais, se preocupando mais no ecchi do que na própria história, mais de mostrar as personagens femininas do que desenvolver a história. Isso acabou que deixando o mangá, a obra, bem chata na minha opinião. E o final para mim foi um dos finais horríveis, e eu tenho muito medo que o autor se perca também em Ayakashi Triangle fazendo a mesma coisa. Apesar de Ayakashi Triangle não ter um ecchi tão grande, pelo menos não nesse início, igual a To Love Ru, mas ainda tem aquele medo de fazer a mesma coisa que fez com a obra anterior dele. E o encerramento, quem sabe, até pior do que To Love Ru. Eu espero que não. Ayakashi Triangle tem um bom potencial para se tornar uma obra que o autor venha se redimir com o final de To Love Ru. Na edição seguinte viemos com Mago-chan e assim Shakunetsu e Bokuto Boku. Assim que essa leva foi lançada, o meu hype estava em Shakunetsu, do mesmo autor de Beelzebub. Shakunetsu foi uma obra que teve, na minha opinião, um dos melhores primeiros capítulos dessa leva. Diferente dos outros, a Ayakashi Triangle pra mim não teve um capítulo tão bom. Aquele plot twist do protagonista trocando de gênero, pra minha opinião, não foi tão bom assim. Apesar de agora já não ligar mais pra isso, deixar a história seguir, mas quando eu li o primeiro capítulo eu não gostei tanto do que estava acontecendo, do que havia acontecido na obra. Mas bem, a história tá seguindo então. Enquanto o Shakunetsu foi o meu hype, o Bokuto Boku foi minha surpresa, porque eu li o primeiro capítulo e não gostei tanto. Não gostei tanto do mangá. Porém, deixei os capítulos acumularem e depois fui dar uma lida. Percebi que a obra, na verdade, apesar de ser uma comédia bem
bruta. É legal, não é um 100%, mas eu gostei bastante, é bem legal de acompanhar a obra. E eu percebo que talvez muitas pessoas pensaram da mesma forma que eu penso. Olham o mangá e vê um traço bem infantilizado, uma comédia mais bruta assim no mangá, e isso acaba que muitas vezes afastando alguns leitores por conta disso. Julgam, como diz a frase, julgam o livro pela capa. Mas eu, assim que eu li a obra, eu não achei ela tão ruim assim. Na verdade, a comédia é até boa. Não, em alguns momentos não é tão 100%, mas ela cumpre com seu papel. Pelo traço, pelo jeito do autor, pela história, desenvolver da história. Não é algo que eu venha reclamar muito. Também teve o Marrom no Moribito na edição 29, a mesma edição que o Mago tinha estreou. Ele também teve seu encerramento, em torno do capítulo 20, se eu não me engano. Eu vou botar aí na hora da edição quantos capítulos ele se encerrou. Mas um mangá que teve um encerramento precoce, assim como o Zip Man, apesar de não ter sido tão horrível quanto o Zip Man. E mais bem, Marrom no Moribito, ele teve uma... Desde o primeiro capítulo também, e eu não fui muito com a cara desse mangá. Apesar da arte ter até legal também, eu percebi que a história não estava cativando tanto, não estava indo pra frente. E isso acabou que me afastando do mangá. E bem, o cancelamento dele, para mim, era já uma certeza que a qualquer momento poderia acontecer. Então, depois daí vem alguns encerramentos, bastante encerramentos. Entre eles, primeiro foi Haikyuu, o mangá que alcançou o capítulo 400 e acabou se encerrando na edição dupla de 33 e 34. Foi o segundo mangá de esporte mais longo da Shonen Jump. Teve assim, foi bastante vendido, teve assim, bastante popularidade. Muitas pessoas ainda diziam que ele ia durar um pouquinho mais de tempo, mas ele se encerrou bem rápido, na minha opinião. Eu também achava que ele ia durar um pouco mais, mas ele acabou se encerrando, deixando assim a Shonen Jump. Também tivemos o encerramento de Mitama, que foi cancelado. Que Mitama, na minha opinião, já devia ter sido cancelado há um tempo já. Ele não vendia muito bem. E não sei nenhum motivo dele, da Jump ainda ter dado tanta chance para ele. Se encerrou com 47 capítulos, quase um ano de publicação, sempre está na última posição. Não tanto, porque em vez em quando os editores colocavam ele no meio da toque e tentava dar uma chance para ele, botava algumas páginas coloridas, mas para mim nada disso adiantava. O mangá continuava vendendo ruim, continuava tendo vendas horríveis, e ao invés de crescer, só caía em número de vendas. Ou seja, era tudo indicado para o cancelamento. E ainda durou bastante tempo. Mas bem, ele foi cancelado na edição 36 e 37, edição dupla. Também tivemos o encerramento de Time Paradox Ghost Rider, que foi encerrado na edição 39. E Bone Collection também foi encerrado na edição 38. Interessante que esses mangás tiveram... Eu já vi falar que Zip Man se encerrou bem rápido, bem precocemente. Porém, Bone Collection e Paradox Ghost Rider que se encerrou de uma forma bem mais... encerrou bem mais cedo que Zip Man. Zip Man se encerrou com 17 capítulos, Bone Collection com 15 e Paradox Ghost Rider com 14. Foi encerramento com obras que deram bem poucos. E para um mangá que estava sendo bem hypado, como Paradox Ghost Rider, deu para perceber que a obra não foi para frente. E na minha opinião, realmente não estava dando muito certo para essa obra. Acabou que se concretizando da forma como eu pensava. E Bone Collection, apesar de eu querer bastante que a obra continuasse, eu até fiz a review semanal da Bone Collection aqui no canal, tem uma playlist cheia de todos os capítulos da obra. E eu sempre falava, eu gostava do mangá, mas o final acabou que ele foi cancelado. E com o final eu não gostei muito do final, talvez por conta do encerramento mesmo, nenhum autor mais se importava. Falei isso nas reviews do capítulo, nenhum autor mais se importava mais com o mangá, na minha opinião. E isso acabou que o autor só encerrou a obra mesmo. Mas infelizmente a obra acabou sendo cancelada. E também tivemos um encerramento bem triste na minha opinião, muitas pessoas concordam comigo, de Act Age, que encerrou na edição 36 e 37, um encerramento bem inesperado, um cancelamento, que na verdade o cancelamento não veio por conta de baixas de vendas, alguma coisa, os leitores não gostaram da obra, coisa do tipo. Na verdade não, Act Age, na época que ele foi cancelado, ele vendia muito, já havia ultrapassado Dr. Stone em vendas, estava alcançando Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen
já tava crescendo o hype por conta do anúncio do anime, estava se aproximando do anime e o hype já estava aumentando. É que ele estava se aproximando de Jujutsu Kaisen em vendas, ou seja, ele estava num grande momento e acabou sendo cancelado. E o motivo foi exatamente por causa do autor, que, caso você não saiba, a Itch tinha o roteirista e a desenhista. O roteirista acabou se envolvendo em algumas coisas e com isso acabou sendo preso. E assim ficou somente a Shiro Sazami, que é a desenhista, que por vontade própria, não fosse a editora que forçaram ela decidiu então cancelar a obra, assim evitar coisas futuras a respeito da obra. Então, Exchange acabou sendo cancelado e a Shiro Sazami ficou sem obra. E ela lançou um one shot recentemente. Eu até falei do one shot na edição que ela foi lançada. Quem sabe futuramente essa obra venha a se tornar um mangá. Eu não tenho certeza se isso pode ser possível, one shot se tornar um mangá semanal, mas quem sabe futuramente isso pode acontecer. Vamos esperar para ver futuramente, né? E Shiro Sazami voltar para a Shonen Jump. Então tivemos a nova leva, a leva de setembro. Tivemos Burn the Witch, e muitos pensavam que seria uma nova série semanal, na verdade foi uma minissérie de 4 capítulos. Ele iniciou na edição 38. Na edição 39 vemos Honomiero Shonen, em seguida Kokusei Kazoku e também Bokuro no Kitsumei. Uma leva bem diferente na minha opinião. Na verdade essa leva não foi uma grande leva. O mangá mais hypado aqui foi o próprio Burn the Witch, só que como ele se encerrou cedo, as pessoas estavam confiando bastante em Honomiero Shonen, inclusive eu, e Bokuro no Kitsumei, que a verdade Bokuro no Kitsumei foi meio que dividido. Muitas pessoas gostavam, outras pessoas não gostavam tanto. Eu sou uma das pessoas que comecei gostando bastante da obra, mas com o tempo eu não gostei tanto. Até parei já de ler, talvez eu volte a ler pra ver como é que tá a obra atualmente. Gokusei Kazoku é aquele mangá esquecido que ninguém liga, mas que continua por aí. Ele não é um grande mangá, ele não é um mangá que está crescendo. Na verdade ele é bem preocupante. Mas a gente tem que só ver como é que vai ser as vendas do volume, que vai sair em fevereiro, para ver como é que vai ser sair esse mangá em vendas. Esse mês também, um destaque para Yozakura Family, que desde o início de 2020, Yozakura Family sempre estava nas últimas posições, entre os 10 últimos, na verdade, da posição, sempre estava entre a posição 10, a posição 15, por aí. Claramente subiu um pouco mais, mas sempre desceu logo em seguida, na semana seguinte. Porém, desde a edição 43, a gente percebe que Yozakura Family ele começou a ter um bom ranqueamento. Ele sempre estava lá no top 10, posição 7, posição 6, posição 4. Chegou até na posição 3, que foi a posição mais alta que ele já teve. E isso foi por conta do apoio editorial que estava dando sobre Yozakura Family. E provavelmente perceberam que não merecia cancelar a obra. Não porque a obra estava vendendo muito. Na verdade, a obra ele cresce bem devagar em número de vendas. Ele atualmente chega em um mês em torno de 30 mil cópias, algo que não é muito. O mangá que já está se aproximando do volume 6, inclusive o volume 6 vai lançar em janeiro. Vou falar isso na Toque, que vai lançar semana que vem. E os outros mangás também que vão lançar em janeiro. E bem, Yozakura Family desde então ele está sendo ranqueado posições boas. Apesar de essas últimas semanas ele está um pouco mais no meio da toque, mas continua sendo posições melhores do que ele estava recebendo antes. E a Jump provavelmente vai dar um apoio melhor para o mangá. Vai dar um apoio melhor para o mangá para ele crescer ainda mais. Quem sabe se tornar um grande mangá na revista. Algo que eu acho que vai demorar muito. Por exemplo, um anúncio de anime, por exemplo, se alguém espera um anúncio de anime, eu diria que ainda vai demorar bastante. Um mangá que não vende tanto, depositar algum estúdio de animação, depositar fé nele para fazer um sucesso, pode até fazer, mas talvez seja até difícil. Temos o caso de Maruzumo, que é um mangá de sumo da Shonen Jump, que ele tinha um crescimento também bem devagar. E por conta disso, a popularidade dele não era tão grande. Ele foi receber um anúncio de anime perto do capítulo 200, acho que um pouco antes do capítulo 200. Demorou bastante para o anúncio de anime dele chegar. E isso foi por conta da sua popularidade, que não era tão grande. Talvez o Sakura Family seja da mesma forma. É lógico, eu não estou dizendo que de uma certeza, mas isso talvez possa acontecer.
O Sakura Family não tá tendo um crescimento tão grande. Na verdade, tá tendo um crescimento menor do que teve o Honomaru Zumo. Mas isso não quer dizer nada que talvez possa receber um anúncio de anime entre o capítulo 100, um pouco antes ou um pouquinho depois. Tudo vai depender de um estúdio de animação que acredita no sucesso dessa obra. Eu acredito no sucesso da obra, mas eu não estou em nenhum estúdio de animação. Então chegamos para a nossa última parte, último trimestre do ano. Tivemos a estreia de Bird King e Sakamoto Days, duas obras que são bem distintas, bem diferentes. Enquanto Bird King que é o do mesmo autor de Toriko, tem um traço bem diferente, ao meu ver. Um shonen bem clichêzão, pelo menos na minha opinião, nesse início, que deu pra perceber. E não me cativou muito, não me chamou muita atenção. Eu acho que a combinação não deu muito certo. O que o autor quis expressar através dessa obra não foi muito legal. Pelo menos na minha opinião, não gostei tanto. Diferente de Sakamoto Days, que é algo bem legal, bem diferente, com uma pitada de shonen e uma pitada de seinen na obra. Eu até falei um pouco sobre Sakamoto Days e Bird King em vídeos, falando um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões do capítulo, do mangá. Dá uma olhadinha lá, se você quiser saber o que eu achei, uma análise bem mais detalhada sobre as minhas primeiras impressões desses mangás. Dá uma olhadinha lá, vou ver se eu deixo o link na descrição. Mas bem, esses dois mangás são bem diferentes do meu ponto de vista. E talvez um ou outro não faça sucesso. Eu já tenho em mente que talvez Bird King não venha fazer tanto sucesso assim, talvez seja um fracasso. Mas é tudo questão de tempo pra gente ver como é que vai ser. Por fim temos Chainsaw Man, que foi encerrada a sua primeira parte. Apesar disso ter acontecido na edição equivalente a 2021, eu vou falar aqui nesse vídeo, que é algo bem importante para a obra. A obra encerrou a sua primeira parte do seu mangá, além de ter um anúncio de anime e a sua transferência para a Jump Plus, a revista digital da Shonen Jump. Que lá também é lançado Spikes Family, é lançado Kaiju, Number 8, alguns outros mangás também. E, inclusive Kaiju Number 8 está fazendo um grande sucesso, o mangá vendeu bastante. O volume 2 vai sair em março. E se você não viu esse mangá, meu amigo, você está perdendo muita coisa. Kaiju Number 8 está fazendo um grande sucesso. E tivemos também o encerramento de We Never Leave na edição dupla, a 3 e 4. A edição, o mangá se encerrou depois de ter finalmente mostrado todas as suas rotas. E o final, que qualquer leitor pode escolher o seu final favorito. Eu tenho o meu final favorito, talvez eu faça um vídeo falando sobre como é que foi essas rotas de We Never Leave. Eu sempre prometo os vídeos, mas eu nunca cumpro, impressionante. Eu vou ver se eu cumpro dessa vez. E We Never Leave, o autor, ele fez esse final bem legal para cada rota, para cada personagem. Apesar de o último capítulo, na minha opinião, ter estragado um pouquinho essa experiência, mas eu nem cheguei a ler, eu vou dar uma olhadinha melhor. Só ouvi por alto. Eu vou dar uma olhadinha melhor para ver e comentar um pouco mais no vídeo que eu vou fazer de We Never Leave. O ano na Shonen Jump foi bem recheado, cheio de acontecimentos bons, outros acontecimentos não tão bons assim. Mas 2021 vai ser novos acontecimentos e novos mangás de sucesso, espero eu. Esse mangá, esse ano, foi bem recheado de mangás de sucesso. Tivemos Undead Unlucky, Mesh, a Caixa Triangle, que na minha opinião são mangás que já se estabilizaram bem na revista e só que agora já estão com seu sucesso garantido. Ainda tem outros que ainda estão em meio termo, como Honomaru Shonen e Osakura Family, que espero eu que venha fazer sucesso. Honomaru Shonen está vendendo bem seu volume 1, ultrapassou até Osakura Family na época que ele lançou o volume 1. Está fazendo assim, um grande sucesso, impressionante. Eu não esperava isso tudo de Honomaru Shonen. Novamente eu vou comentar mais sobre ele na edição da Top da Shonen Jump, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para continuar vendo mais vídeos da Shonen Jump e de outros mangás também, de outras revistas. E fiquem ligados aí que a qualquer momento pode sair um vídeo de toque, um vídeo de análise ou coisa do tipo. E para você não perder, beleza? Ative o sininho de notificações para você não perder um vídeo quando ele lançar.
Então eu fico por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo.